As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, mais uma vez no compromisso de levar a você a informação na área da Previdência Social. Comigo já está o professor Tiago Albuquerque e nós vamos abrir esta edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com uma mensagem da Socorro Machado em Cascavel. Ela diz, professor Tiago, que tem 31 anos de contribuição em 2021 e hoje já chega aos 55 anos de idade. Paga com carnê, soma 86 anos no fator previdenciário. A Socorro Machado, que é minha prima, professor Tiago, se aposenta daqui a 2 ou 3 anos, ela precisa continuar pagando, professor Tiago? Luzenor, prazer mais uma vez estar aqui no programa e poder ajudar brasileiros aqui a tirar suas dúvidas sobre o acesso ao benefício previdenciário. No caso da Socorro, a gente teria que saber precisamente se ela já está com 31 anos redondinho ou se ela já está com 31 anos e 2 meses, porque se ela tiver com esse período aí, ela já tinha 30 anos de contribuição na época da reforma da Previdência, então já tinha direito adquirido, já podia até ter pedido o benefício e já está gozando dele agora. Volte aqui comigo, professor Tiago. Neste caso, a Socorro Machado completa 31 anos de contribuição em 2021. Se ela ainda vai completar, então ela não tem realmente esse período ainda. Ela vai ter que pagar uma regra de transição, onde ela vai ter que contribuir por mais alguns meses para poder ter direito à aposentadoria esse ano. Isso dá para falar, professor Tiago, quanto tempo a Socorro ainda vai ter que contribuir para garantir essa aposentadoria? Garante a aposentadoria antes dos 58 anos, porque ela está com 55, já completando. Ela deve conseguir se aposentar ainda até, talvez, esse ano ou até meados do ano que vem. Para isso, a gente teria que saber qual o mês em que ela completa esses 31 anos, porque ela falou que completava 31 em 2021, mas não disse qual mês que ele completa os 31 anos. Então a notícia, de qualquer forma, é muito boa para a Socorro e também para outros ouvintes segurados da Previdência Social que estão nessa mesma situação. Francisco, em Sumaré, São Paulo. Dei entrada na minha aposentadoria já faz tempo e aí o advogado pediu para eu pegar todos os papéis e entrei com o pedido no último dia 17 de março de 2020, mas até agora, professor Tiago, não recebi nenhuma resposta. Tenho 7 anos de roça, vou completar 63 anos de idade e 30 anos de contribuição. É demorado mesmo assim, professor Tiago? Qual a resposta para o Francisco em Sumaré, em São Paulo? Francisco, a lei do processo administrativo diz que as respostas desse processo não podem demorar mais de 60 dias. Já a lei específica da Previdência diz que o primeiro pagamento, depois de entrega da documentação, não pode demorar mais de 45 dias. Por isso que o Supremo Tribunal Federal autoriza que, se você quiser, se estiver insatisfeito com essa demora aí, já pode entrar direto na Justiça, mesmo que o INSS ainda não tenha avaliado seu pedido. Em regra, o juiz não aceita, ele diz que ele não é balcão do INSS, portanto, tem que pedir ao INSS e somente se o INSS negar é que você vai poder pedir na Justiça. Mas nesses casos de demora mais de 45 dias, a Justiça tem autorizado você entrar com a ação. E não é normal demorar tanto assim, portanto, muitas vezes a demanda judicial pode trazer uma resposta mais rápida. Anote aí o número do nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Francisco Duarte, em Caucaia. Me aposentei por estar incapaz de prestar serviço na empresa em que eu trabalhava como motorista por problemas visuais. Depois de 1 ano, me operei do coração e coloquei um marca-passo. Gostaria de saber se tenho direito a outro auxílio. Sim, você pode ter direito a um benefício, né? Se você provar que essa doença torna você incapaz para o trabalho. Essa limitação, esse marca-passo que você tem, se você mostrar que a sua atividade era penosa, pesada, e aí você vai ter esforço maior cardiorrespiratório, muito provavelmente pode estar comprovado aí que você está incapaz para trabalhar. Professor Tiago, ele diz assim, tenho direito a outro auxílio? A outro auxílio não significa dizer que ele vai receber de forma simultânea 2 benefícios. Eu tinha entendido, na verdade, que já tinha cessado um e perguntou se ele podia receber um outro novamente. A resposta seria positiva. Agora, se ele continua recebendo o primeiro, ele não pode receber 2 benefícios, porque o fato gerador, o que gera o direito ao auxílio-doença, é estar afastado para o trabalho e aquela renda ter que ser substituída pelo Estado. Mas se você já está com a renda substituída em razão de uma incapacidade, outra incapacidade não pode substituir novamente essa mesma renda. Seria o que a gente chama de bis idem, um pagamento repetido. O Alex está em Guaraciaba do Norte esperando uma resposta à seguinte pergunta. Ele diz, sou contribuinte autônomo há 17 anos sobre o valor de um salário mínimo e tenho 46 anos de idade. Posso converter essa contribuição para 2 salários sem prejudicar o que eu já paguei? Claro, perfeitamente. Inclusive vai fazer com que haja uma melhora da sua média do seu salário de contribuição e aí
de modo reflexo, quando você for pedir algum benefício, vai também melhorar o valor do salário de benefício. Rosinete em Camusim, tenho 33 anos de idade, sou beneficiário do Bolsa Família, trabalhei de carteira assinada por 5 anos e preciso saber se caso eu volte a pagar o INSS como microempreendedora individual, eu vou perder o Bolsa Família? Perde, professor Tiago? Não necessariamente, Luzenor. O CAD único ele aceita pessoas inscritas cuja renda familiar não ultrapassa até 3 salários mínimos. Então, se você pagar como contribuinte individual, mas estiver pagando dentro daquele salário de contribuição, não haverá uma perda automática do Bolsa Família. O Alerta Geral tem uma linha direta para você que tem dúvida na área da Previdência Social. É o 085 99273 4353. Francisca em Icó, minha filha recebe uma pensão por morte por conta do pai dela. O último pagamento para minha filha é em 2021. Eu vou completar 54 anos de idade e gostaria de saber se posso transferir a pensão da minha filha para mim. Não pode transferir, mas a senhora tem direito ao que é também a sua cota. Aí, quando sua filha vier a perder a qualidade dependente, quando completar 21 anos de idade, a cota dela deve ser passada para a senhora. Isso se o óbito do seu marido, seu companheiro, ocorreu até o dia 12 de novembro de 2019. Tem também outra pergunta de Icó. A Maria do Socorro diz: há 40 dias que minha aposentadoria está em análise. Por quê, professor Tiago? Porque esse é um prazo ainda factível, né? Um prazo ainda aceitável, né? O INSS pode demorar ali entre 40 e 60 dias para analisar o benefício. Então não é hora ainda da senhora se preocupar tanto e buscar outra via, não. Se ultrapassar de 60 dias, aí a senhora tem a opção de já entrar na justiça diretamente. Camila, em Santa Quitéria, nasci enxergando muito pouco do meu olho direito, trabalhava de carteira assinada e tentei ficar encostada, mas não deu certo. Agora quero saber se consigo me enquadrar em algum benefício. Vai depender de qual tipo de qualidade segurada você tem, ou se não tiver qualidade segurada, se você tem uma doença que considera-se como uma deficiência ou um impedimento de longo prazo. Se for assim, se a senhora não tiver qualidade segurada, a senhora pode recorrer ao chamado BPC, ou Amparo à Pessoa com Deficiência. Professor Tiago, no caso da Camila, ela perde a condição de segurada em quanto tempo? Ou seja, se a Camila saiu no dia 10 de dezembro do ano passado do trabalho, ela não tem mais carteira assinada, ela pode ficar na condição de segurada por mais quanto tempo? Claro, essa pergunta e a resposta valem também para muitos outros ouvintes internautas. Muitos outros casos, viu, Luzenor? Porque muitos brasileiros, ou a grande maioria deles, não conhece esse instituto chamado período de graça. Período de graça é porque você ganha a proteção da Previdência de graça, sem estar contribuindo para essa Previdência Social. Então, esse período de graça ele pode ser de 12, 24 ou até 36 meses. Se você se desligou do trabalho porque quis, é só de 12 meses. Se você se desligou porque foi demitida ou já tinha mais de 120 contribuições pagas sem ter perdido a qualidade de segurado, 24 meses. Se você se desligou do trabalho porque foi demitida e tinha mais de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado, pode chegar até 36 meses. Além desses 12, 24, 36 meses, ainda mantém a qualidade de segurado por mais uns 45 dias, além desses meses aí. Valdônio, também em Santa Quitéria, trabalhei em uma empresa em Brasília. A empresa me mandou embora, mas não pagou todos os meus direitos porque tinha entrado em recuperação judicial. Esse meu atrasado, a empresa terá que me pagar com juros ou só o valor que eles me devem? É uma resposta mais no âmbito trabalhista, mas claro, com reflexo também na Previdência Social. Perfeito, Luzenor. E é muito pertinente porque também existe um sem número de casos de pessoas que também se encontram na mesma situação. Claro, esse valor todo tem que ser corrigido, né? Porque ele é equivalente a um dano que você está sofrendo, já que ela não pagou no período combinado, no período tempestivo. Então ela vai ter que corrigir sim para atualizar esses valores. Olha, o Alerta Geral tem um canal direto para você mandar a sua pergunta. É o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Agora a pergunta do Ricardo em Fortaleza. Tenho 59 anos de idade e 18 anos de INSS pagos, tudo antes da reforma. Sou de 1982. Gostaria de saber se já posso parar de pagar e esperar completar o tempo para eu me aposentar. Marcos, sim, porque você já tem a carência mínima paga, que são 15 anos de contribuição. E nesse caso de aposentadoria voluntária, não é necessário que você esteja na qualidade de segurado na época da aposentadoria. Basta que você já tenha preenchido a carência e espere completar aí o período da idade mínima também. Aí,
Para a aposentadoria, realmente você já está coberto, basta esperar a idade. Agora, é importante que você pague pelo menos uma vez por ano o INSS para você manter a qualidade segurada durante o ano inteiro. E aí, se ocorrer alguma coisa, alguma doença, algum acidente, algum óbito, alguma reclusão, o senhor também está protegido e tem direito a esses outros benefícios. Alexandra Russas, tenho 40 anos de idade, já tirei salário maternidade e tenho alguns documentos como agricultora. Sou diabética há 11 anos e hipertensa há 18 anos. Fiz exames de raio-x e da coluna e deu sinais de espondilose lombar incipiente e redução dos espaços intervertebrais. Qual o benefício que eu poderia me encaixar no INSS? O professor Tiago já chega com a pergunta, com a resposta, melhor dizendo. Alexandra, nesses casos aí de doenças que a gente tem da coluna, muito provavelmente deve ser um benefício de incapacidade temporária, já que ele pode ser tratado ao longo do tempo e a senhora pode ter uma melhora. Agora, claro, cada organismo reage de uma forma ao tratamento. Pode ser que a sua doença não tenha essa melhora aí. E se for constatado que ela é contínua, aí talvez pode ser convertido para uma aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. Agora eu tenho outra dúvida. Maria Luciene em Aratuba, professor Tiago. Eu tenho um filho especial, eu tiro o benefício dele. Se eu conseguir um emprego de carteira assinada, posso perder esse benefício? Outra pergunta. Eu tenho direito a algum auxílio por cuidar do meu filho? Ela tem uma aposentadoria de pessoa com deficiência, Luzeno, é isso? Ela diz que tem um benefício, professor Tiago, o benefício ela tira no nome do filho dela. Ah, tá bom. Então, assim... Na realidade, é um benefício do filho em nome dela. Isso, na verdade, ela é chamada RL, representante legal, por ser um tutor nato do filho dela. Então, nesses casos aí, o fato de você conseguir um emprego não cessa automaticamente o valor, o BPC, tá? Mas o BPC, ele tem realmente um limitador de renda pela família. Essa renda, ela não pode ser igual ou superior a um quarto de salário mínimo por pessoa. Então, vai depender, se você arrumar esse emprego, quantas pessoas ainda moram com você. Se morar só você e ele, aí sim o valor, se você ganhar acima de R$500, vai cessar o benefício, porque quando ele ficar igual ao quarto ou maior que um quarto salário mínimo por cada um, tá bom? Aí, só que nesse caso, se o valor não ficar tão mais alto assim, mesmo que o INSS cesse, você pode entrar na justiça e pedir a flexibilização do valor do limite dessa renda. Você pode mandar também a sua dúvida aqui no nosso WhatsApp 085-99273-4353. Chega mais uma dúvida na área trabalhista, professor Tiago. Ana Maria, em Canindé. Eu tenho uma pendência na justiça há quase 16 anos com a empresa Canindé Calçados Massa Falida. Os processos estão todos em andamento, mas está faltando o juiz assinar para a gente receber o dinheiro. O que nós podemos fazer para resolver essa situação? Não tem melhor despacho do que feito pelo próprio jurisdicionado, ou seja, aquela pessoa que é o titular do processo. Se você ficar pedindo seu advogado tem outras tantas causas lá, e aí o juiz vai achar que ele está pedindo só mais uma causa. Mas quando o jurisdicionado, aquela pessoa que tem a causa, vai lá, a pessoa física, pedir, é muito mais célere que esse processo tramite. O José Pereira está em Horizonte, diz que tem 57 anos de idade, 17 anos de contribuição e quer saber, professor Tiago, em quanto tempo poderá pedir a aposentadoria. Vai ter que esperar os 65 anos de idade? 17 anos de contribuição e? 57 anos de idade, professor Tiago. Vai ter, José, vai ter que esperar sim, porque você nem tem a idade mínima ainda e nem tem tempo de contribuição suficiente. O tempo de contribuição suficiente era 35 anos até o dia 12 de novembro de 2019. Como o senhor não tinha completado esse tempo aí, teria que cumprir uma regra de transição com a aplicação, o pagamento de um pedágio. Só que o pagamento do pedágio para o senhor aqui vai ser muito mais danoso, muito mais demorado do que você esperar a idade mínima. No seu caso, vai ser melhor esperar os 65 anos de idade. Luísa, em Canindé, o BPC é contado como renda no cadastro único ou não é contado como renda da família? É também contado como renda, sim. Então isso significa o quê, professor Tiago? Significa que na hora de calcular aquele limite de até 3 salários pela família, ele também vai ser usado no cálculo. Professor Tiago, Francisco em Jaguaruana, manda uma pergunta bem longa aqui com a seguinte narrativa. Sou segurado por acidente de trabalho desde 2014, sou operador de máquinas pesadas, passo por perícia uma vez por ano. Minha última perícia era para ter sido no mês de agosto de 2020, mas por conta da pandemia sempre estava sendo prorrogada a cada mês. Em dezembro de 2020, tive o prazo de 15 dias antes do termo, que era no dia 28 do mesmo mês. Dia 14, dei entrada novamente para pedir a prorrogação ou a marcação
marcação da perícia, já que não tenho condições de voltar às minhas atividades. Não prorrogaram, nem marcaram a perícia, pelo contrário, cortaram o meu benefício e sempre que eu entro no site do INSS, acusa que estou em análise. O que se faz nesse caso aqui? Ele pergunta o que devo fazer para conseguir o benefício novamente, professor Tiago. Nesse caso aí, onde já houve cessação ou onde há suspensão e ainda não tem uma demora na análise do novo pedido, o que a gente recomenda é que você realmente já busque a via judicial através de um advogado ou a defensoria pública, né? Porque se o INSS está demorando tanto a avaliar o seu pedido, o próprio judiciário entende que existe aí uma inclinação à pretensão resistida do seu pedido. Então a gente já recomenda que você entre logo com ação judicial de restabelecimento de pagamento do benefício. Antônia Alves, em Santa Quitéria. O pai das minhas filhas morreu há 2 anos. Eu nunca recebi nada e gostaria de saber se quando eu tirar o benefício eu consigo receber todo o valor atrasado. É possível saber quanto seria esse valor? A lei diz que você, que é maior, capaz, só tem direito a receber todo o atrasado quando você requer até 90 dias. Para os menores, se você requerer em nome deles, eles têm até 180 dias depois do óbito. Mas, na verdade, também, na justiça, há um entendimento que não é só 180 dias. Quando você requer uma pensão por morte em até 5 anos depois do óbito e depois que a pessoa deixou de ser um menor incapaz, ou seja, a partir dos 16 anos, ela tem direito a todo o atrasado desde a época do óbito. Eu tenho um intervalo aqui com o professor Tiago e eu volto já já, mas antes você anota o telefone, o nosso WhatsApp do Alerta Geral, que é o 085 99273 4353. Mande o seu recado, porque aqui a gente leva a você a informação segura na área da Previdência Social. Estamos de volta com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E você, ouvinte, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Dúvida da Maria dos Santos em Granja. Tenho uma menina de 2 anos e gostaria de saber, professor Tiago, se posso pedir o salário maternidade. Pago o sindicato há mais de 1 ano. É possível sim, porque as prestações só prescrevem a partir de 5 anos depois do tempo que ela deveria ter sido pagas. Como sua filha tem apenas 2 anos, ainda está dentro desse prazo para requerer o benefício. Agora, a gente sempre gosta de lembrar, de acordo com o Luzenor aqui sempre orientando, que pagar o sindicato não é um meio de se reconhecer automaticamente seu vínculo com a atividade rural. É necessário que você também tenha outras provas para mostrar que realmente tem um vínculo ali com a terra. Ivanildo, em Russas, tenho 48 anos de idade e trabalhei 14 anos e 8 meses de carteira assinada e depois de 2019 eu trabalhei mais 1 ano de carteira assinada. Saí agora. Eu queria saber se vai dar problema quando eu completar minha idade de pedir a aposentadoria. De forma nenhuma. Se você já tem 14 anos e tem mais 1 ano de trabalho, então já tem a carência mínima necessária para pedir a aposentadoria. Se não conseguir continuar contribuindo, se não voltar ao mercado de trabalho, já tem um período de carência, basta esperar a idade que vai poder se aposentar. Nenê, em Vaze Alegre, tenho 54 anos de idade e 17 anos de contribuição para o sindicato, mas eu nunca fiz o seguro safra. Eu fiz, mas não veio. Isso prejudica alguma coisa no meu pedido de aposentadoria? Também não. A percepção do seguro safra não é o único meio de se comprovar a atividade rural. Você pode utilizar outras provas que tenham. Por exemplo, ficha escolar do seu filho colocando o pai e a mãe como agricultor, se a senhora for o pai ou mãe, ou então a declaração da Justiça Eleitoral dizendo que você se identificou como agricultor, ou então uma ficha de posto de saúde identificando também o senhor ou a senhora como agricultor. Então tudo isso aí pode ser utilizado como prova. Antonieta está em Icó, professor Tiago. Eu recebo o BPC da minha filha e gostaria de saber se quando eu for fazer o cadastro do Bolsa Família, corro o risco de perder esse benefício? Não corre risco de perder o benefício porque eles são perfeitamente cumuláveis. Você pode receber o BPC e também o Bolsa Família. Maria, em São Luís do Curu. Minha avó foi chamada ao INSS para comprovação de documentos. Deram 60 dias para eu ir, agendei já faz 1 mês e ela não foi chamada ainda. É a chamada prova de vida, professor Tiago, aqui? É a prova de vida, Luzenor, mas a boa notícia é que ela também não tem qualquer risco do benefício ser suspenso, já que nesse momento não está havendo suspensão de benefícios. Olha aí a linha direta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Anote na sua agenda, é o 085 99273 4353. Eurivânia, em Ocara. Tenho 25 anos de idade e gostaria de saber se tenho direito a um auxílio, pois não posso trabalhar uma vez que já perdi um rim e estou perdendo o outro. O meu médico já me deu um laudo explicando tudo sobre meu problema e sobre a minha incapacidade para trabalhar, pois tenho 3 crianças e a renda que tenho é apenas a do Bolsa Família. É possível que a senhora tenha, sim, direito a um benefício previdenciário ou assistencial. Talvez o benefício assistencial se encaixe mais aí no seu caso, porque a senhora parece, né, que está
condicionada, caracterizada como uma pessoa com deficiência, já que perdeu um rim, né? Então é uma pessoa com deficiência e aí pode ser muito mais plausível conseguir esse benefício, já que o benefício assistencial, ele tem como requisito a prova do impedimento de longo prazo, diferentemente da aposentadoria por invalidez, que exige que você esteja incapaz totalmente para o trabalho. No caso do benefício assistencial, basta comprovar que é uma pessoa com deficiência. José em Icó, até 2019 eu tinha 24 anos de carteira assinada, como vigilante tinha 13 anos, e sendo 10 anos, professor Tiago, de PPP, será que é a exposição à situação de periculosidade? Aí ele diz o seguinte: gostaria de saber quantos anos faltam para eu me aposentar e se eu entro ou em qual regra eu entro na Previdência Social. Ele tem 23 anos de trabalho, sendo 10 como vigilante, é isso, Luzenor, que tem aí? 24 anos de carteira assinada, sendo 13 anos como vigilante. Aí ele faz referência a 10 anos, professor Tiago, e usa uma sigla aí que eu não interpretei. O PPP é o nesse chamado... caso é PPP, porque está anotado aqui PP. DPP. Ah, tá, não. Isso deve ser o PPP, Luzenor, que é o Perfil Profissionográfico Previdenciário, que é o documento que comprova a exposição individual ao agente nocivo. No caso dele aí, se ele trabalhou já 13 anos como vigilante, esse período pode ser contabilizado como especial. Se os 10 anos que ele tem ali de PPP é em outra atividade, também pode ser considerado como especial. Então, esses 13 anos aumentado em 40%, que é o tempo do reconhecimento e a conversão do especial para comum, e mais 10 anos convertido também mais 40%, a gente teria 23 anos. 23 anos com mais 40%, daria mais ou menos aí 9 anos e 2 meses de acréscimo na aposentadoria dele. Faria com que esses 23 anos que ele tem hoje chegassem até 32 anos. Então, se ele tinha esses 32 anos até 2019, devia estar com 31, ele faltava 4 anos para poder se aposentar, ele pode entrar numa regra de transição, onde ele preenche mais 3 anos para completar os 35 anos de contribuição e mais 4 anos para completar esse pedágio, que era o tempo que faltava para ele se aposentar em 2019. André Oliveira e Antônio Diogo, quero saber, o auxílio-doença é para a vida toda? O auxílio-doença, ele é enquanto existir a incapacidade. Se você estiver incapaz, então ele vai perdurar enquanto houver ali a incapacidade. Léo Francisco em Santa Quitéria, tenho 27 anos de contribuição e 53 anos de idade. Quando vou pedir a minha aposentadoria? Vai esperar um pouquinho mais, porque você ainda não tem a idade mínima para poder se aposentar e qualquer regra de transição onde tivesse que pagar um pedágio ia exigir muito mais tempo seu do que esperar a idade mínima. Então, com 65 anos, vai poder pedir o benefício. O WhatsApp do Alerta Geral para você tirar a dúvida ou receber esclarecimentos na área da Previdência Social é o 085 99273 4353. Alberi, em General Sampaio. Sofri um acidente em 1997. Recebi pelo período de 1 ano o valor simbólico do meu salário. Dei entrada na aposentadoria e o pedido foi negado. Entrei com ação na justiça e também negaram. Gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria por invalidez pelo valor do salário que eu recebia. Não existe o fenômeno da integralidade no regime geral de previdência social, que é esse regime que o INSS executa. Então, você tem que tirar uma média, na verdade, do valor da soma do seu salário de contribuição a partir de julho de 94 para cá. Professor Tiago, Daniel em Mulugu, sou microempreendedor no ramo de comércio alimentício e estou com meu INSS atrasado. Eu não estou com uma condição muito boa para que eu possa pagar essa dívida. Qual seria a melhor forma para eu me limpar com a Previdência Social? O importante é que você regularize no momento que você puder. O INSS ele emite também formas de parcelamento desse pagamento atrasado. Então, na hora que você estiver menos asfixiado financeiramente, você pode buscar esse parcelamento aí. Tainara, em Icapuí, moro com meu marido há 30 anos, mas não sou casado no papel, ele é aposentado. E eu não recebo Bolsa Família por causa da aposentadoria. Isso é correto? É verdadeiro, professor Tiago? Não tem qualquer impacto, porque se o valor ainda está dentro do limite ali do CAD único, a senhora teria direito a receber o Bolsa Família, sim. Sérgio Machado, em Goiás. Meu pai faleceu faz 3 anos, dei entrada na pensão para minha mãe e até agora não houve resposta. Onde devo procurar esse benefício, esse direito? O senhor pode ligar para o 135 e abrir alguma reclamação ou saber como é que está o benefício. E se estiver insatisfeito com essa demora do INSS, entra logo com a ação judicial aí, porque pode ter uma resposta muito mais rápida. Professor Tiago, agora um detalhe. No caso, se o pai do Sérgio Machado
era segurado da Previdência Social, não há razão para tanta demora na emissão dessa pensão para a viúva. Não há, Luzenor, até porque o direito já seria reconhecido de forma automática. Agora, a gente sabe que o fluxo de processo do INSS tem causado um imbróglio aí e causado essa demora. Então, infelizmente, a gente pode ter esses casos excepcionais, mas a gente tem pelo menos a via judicial para poder exercer essa irresignação. Marco Antônio, em Madalena, tenho 12 anos e 8 meses de carteira assinada, saí porque sou deficiente, porque não estava mais aguentando. Tenho 46 anos de idade, tenho direito à aposentadoria? No momento, o senhor pode não ter direito à aposentadoria porque não tem a idade mínima, mas se você completar o tempo mínimo de contribuição da pessoa com deficiência, vai poder se aposentar sim. Ou então, se a sua deficiência está causando uma incapacidade para o trabalho, então você pode pedir um benefício por incapacidade permanente ou temporária. O Marco também deixou, professor Tiago, uma resposta em nome da mulher, que tem 44 anos de idade e 18 anos de carteira assinada. E ele quer saber quanto tempo ela vai esperar para pedir a aposentadoria. Marco, vai demorar um pouquinho porque ela ainda está longe, né, do tempo de contribuição mínima. Então, para ela vai ser muito mais interessante esperar a idade de 62 anos para poder se aposentar. Lembrar para você, ouvinte internauta, o nosso WhatsApp é o 085 99273 4353. Socorro Bernardo em Choró. Trabalhei 10 anos de carteira assinada como operadora de caixa. Faz 3 anos que estou no interior e trabalho na agricultura. Não tenho nenhum documento registrado. Quero saber o que devo fazer para ser segurada do INSS. A senhora pode contribuir se tiver interesse, mas se a senhora for um trabalhador rural e trabalhar na atividade de subsistência, não precisa contribuir. A senhora pode arrumar outras provas, porque você pode estar falando documentos, esses documentos formais que a gente conhece aí, né? Documento PRONAF, um documento da terra, do ITR, mas se a senhora tiver outros documentos informais também, eles vão servir. Por exemplo, a senhora comprou um determinado insumo agrícola e lá tinha lá o seu nome, né? Informando que a senhora era agricultora. Essa é uma prova também. Ou então a senhora tem a certidão de inteiro ali de nascimento de um filho indica que a senhora é agricultora. Essa também é uma prova que pode servir, uma prova que parece menos formal, mas também é servível também. Aurilene em Santa Quitéria, eu gostaria de saber como eu faço para repassar o BPC do meu filho para o meu nome, porque o benefício ainda está no nome do pai dele. É no nome dele porque na época eu não tinha documentos. Eu queria saber como é que eu faço para tirar do nome dele para repassar para mim, pois sou a mãe dele. Possível toda essa operação, professor Tiago? É possível, Luzenor. Existe lá um campozinho lá no chamado Plenos, que é o sistema do INSS que concede esse benefício, chamado IRL. É justamente para identificar o representante legal. Ela, como é mãe, ela é considerada uma tutora nata também. Então, ela pode passar esse IRL, esse representante legal do pai da criança para o nome dela. Newton Salles em Hidrolândia. Meu pai é viúvo e conviveu 42 anos com a sua companheira. Ele tem direito a alguma pensão por conta dos filhos? Sim, é possível que ele tenha direito sim à pensão, desde que ele prove que antes dele morrer ele tinha qualidade de segurado. Professor Tiago, chega agora uma pergunta de Croatá, é da Helena Mesquita. Desde 2008 trabalho com carteira assinada, sou agente de trânsito e estou com 52 anos de idade. Quando será que posso me aposentar? Vai demorar um pouquinho mais, viu? Mesmo sendo agente de trânsito, a gente tem algumas decisões aí que dão aposentadoria especial, mas tem que ter pelo menos 25 anos de trabalho. E se tinha 25 anos de trabalho antes da reforma da Previdência, ok. Mas se não completou os 25 anos, só completou agora, tem que esperar também a idade mínima para poder se aposentar. Vamos à região centro-sul do Ceará, em Acopiara está a Maria das Graças. Minha filha tem autismo, o médico me deu o laudo para eu entrar no INSS, mas no sindicato me disseram que precisava colocar logo na mão de um advogado para receber o BPC. Já tem 2 meses, mas está apenas em análise. O que posso fazer? A senhora pode realmente já entrar na justiça aí, porque realmente a demora acima de 2 meses já implica numa pretensão resistida pelo INSS. Então a senhora tem a via judicial e às vezes ela pode lhe dar uma resposta muito mais rápida. E além disso, o juiz entendendo que o INSS não concedeu, né, e demorou, ele pode determinar o pagamento desde quando a senhora fez o requerimento administrativo. Você pode também mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque e muito mais esclarecimento para você, ouvinte internauta. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta com o Jornal Alerta Geral. Dúvida da Regina em General Sampaio. Fiz meu salário maternidade, já está com 3 meses e não recebi nenhuma resposta. O que devo fazer, professor Tiago? Já está demorando demais, né? Está demorando demais, Luzenor. Nesses casos aí, com demora mais de 45 dias, o que a gente recomenda é entrar realmente na justiça, porque, inclusive, o INSS pode ser condenado a um dano moral, pagar um dano moral pela demora na resposta daquele pedido. Maria Lima, em Barroquinha, quer saber, aos 57 anos de idade e 18 anos de INSS, vai se aposentar quando?
Vai esperar um pouquinho mais, a senhora tem que completar os 62 anos de idade aí, que é a idade mínima para poder pedir o benefício. O tempo de contribuição já é suficiente para garantir a aposentadoria, professor Tiago? O tempo de contribuição já equivale à carência mínima de 15 anos, então nem precisaria pagar mais nada porque já teria pago essa carência. Professor Tiago, chega uma mensagem aqui do Dr. Marcos Siqueira, advogado da região dos Inhamuns. Ele faz o seguinte, registrando a audiência no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com o Luzenor e o caro professor Tiago Albuquerque. Pergunta do Dr. Marcos Siqueira: se um segurado adotou uma criança judicialmente, ele pode perceber o benefício do salário maternidade? Marcos, grande abraço para você e para a região aí dos Inhamuns, onde eu tenho dois grandes amigos aí, a doutora Ronisa e o doutor Felipe, meus queridos amigos, um grande abraço para você aí. É possível sim, a adoção judicial, ela é equiparada a uma gravidez, então ele tem direito também. Inclusive, antigamente a gente tinha faixas de duração de benefício diferenciada em razão da idade da criança. Quando a idade tinha até 1 ano, a criança tinha até 1 ano, eram pagos 120 dias. De 1 a 4 anos, apenas 60, e de 4 a 8, apenas 30, até que a lei ela veio e reformou e equalizou a mesma data de pagamento entre a pessoa que tinha uma gravidez e uma adoção. Então, é 120 dias também de pagamento de salário maternidade. Ao finalizar essa mensagem, o doutor Marcos Siqueira ainda escreveu: pergunta para deixar a sociedade informada sobre esse assunto. É isso mesmo, Marcos. Você nos traz uma contribuição para levar mais informações na área da Previdência Social para os nossos ouvintes internautas em todo o Brasil. Anderson, em Vajota, recebo o BPC da minha mãe e sou aposentado do Estado. Caso ela faleça, posso optar pela pensão do Estado? Pode optar pela opção do Estado, sim, né? Inclusive, tem que optar pelo mais vantajoso, já que não pode receber benefício da Previdência com amparo ao mesmo tempo. Ou seja, professor Tiago, lembrar que BPC não deixa pensão. BPC não deixa pensão, é um benefício da assistência social, ele nem deixa pensão e ele nem gera direito ao 13º salário. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Paulo, em Fortaleza. Tenho quase 20 anos de carteira assinada, mas estou desempregado há 1 ano e meio. E nessa condição ainda tenho qualidade de segurado? Lembra, professor Tiago, que eu insisti nessa pergunta, você deu uma belíssima resposta, mas vale a pena dar mais uma explicação, não apenas para o Paulo, mas para quem também se encontra nessa mesma situação. O Luzenor parece que, como prelúdio, já estava analisando a bola de cristal dele e já pediu para a gente fazer uma explicação de forma genérica, que serviu a várias pessoas aqui. E olha aí, o seu caso também é parecido com esse chamado período de graça, que é um período que, mesmo não estando contribuindo para a Previdência, você tem direito à proteção previdenciária. No seu caso, ele é de pelo menos 24 meses, na verdade 25 meses e 15 dias, porque você tem o desligamento do trabalho e tem mais de 10 anos sem ter parado de contribuir, sem perder a qualidade de segurado. Então você tem direito à extensão para 24 meses. Se você deixou de trabalhar porque foi desligado da empresa de forma involuntária, ou seja, foi demitido, então teria até 37 meses e 15 dias de proteção. Cidinha, em Quixelô, recebo pensão no nome da minha menina mais nova. Queria saber se eu tenho direito quando ela vir a ter a idade de cortar o benefício. Eu não sou casada, eu era apenas junta com o pai dela que morreu. Mesmo assim, a senhora tem direito sim, porque a Constituição Federal equiparou a união estável a casamento e mandou a lei facilitar a sua conversão. Então, nesse caso, a senhora pode pedir a sua inclusão na pensão e aí a senhora ficar recebendo a pensão quando ela deixar de ser pensionista menor. Kélvia, em Russas. Pago o MEI, que é microempreendedor individual. Estou afastada do meu trabalho. Gostaria de saber se devo continuar pagando o MEI nos dias que estou de atestado ou só volto a pagar quando passar pela perícia, que está marcada para o dia 2 de março. Qual é o conselho aqui para a Kélvia, professor Tiago? Kélvia, pertinente demais sua pergunta aí, porque muita gente não sabe desse detalhe, não conhece a legislação por motivos óbvios. E a legislação diz que enquanto você recebe um benefício, você mantém a qualidade de segurado. Então não é necessário pagar. E, inclusive, se você tiver afastado, recebendo algum benefício da Previdência e continuar pagando, o INSS vai dizer que você não se afastou da atividade laborativa, vai inclusive suspender o seu benefício. Então não precisa pagar enquanto tiver em gozo de benefício. Juliana Barbosa, em Umirim. Estou na justiça há 2 anos e 6 meses por um BPC para minha filha que tem 4 anos, é autista e tem atraso psicomotor global. Ela passou na perícia médica e estou esperando a perícia social, que por conta da pandemia não ocorreu. O que pode ser feito, pois não há previsão? Realmente tenho que esperar?
Na verdade, a Justiça tem já adotado medidas aí para realizar perícias telepresenciais. Então, é possível que a senhora passe o seu advogado peticionar nos autos pedindo para que seja realizada essa teleperícia aí. E aí o processo é dado andamento normalmente. Vamos voltar à região do Vale do Salgado, em Icó. A Flávia pergunta: meu esposo é deficiente e recebe o BPC. Ele pode contribuir com a Previdência? Porque me falaram que se ele contribuir, ele perde o BPC. Isso é verdade? Ele pode depois se aposentar? Não é total verdade, não, porque ele pode contribuir sim. Ele não pode contribuir como contribuinte individual, como segurado obrigatório, mas ele pode contribuir como segurado facultativo, e aí aquele valor da contribuição não é contabilizado como renda dele, nem como se ele estivesse trabalhando. Então vai continuar recebendo o BPC normalmente. E mais, né, professor Tiago, no caso do marido da Flávia, se ele contribuir, ele vai ter sim direito à aposentadoria lá na frente. Isso mesmo, Luzenor. Se ele contribuir pelo menos durante 15 anos, vai ter direito à aposentadoria voluntária. Ou se ele contribuir pelo menos durante 12 meses e ele provar que teve um agravamento na doença dele, ele pode inclusive pedir um benefício por incapacidade, como uma aposentadoria por invalidez, que seria melhor que o BPC, pois daria direito ao 13º salário, manteria a qualidade de segurado dele e geraria o direito à pensão por morte. Raimunda, em Vaze Alegre. Minha tia trabalha há mais de 14 anos em uma escola. Ela tem 55 anos de idade, não é registrada. Ela tem como pedir a aposentadoria? Tem sim, é possível, desde que ela prove que realmente existiu essa relação de trabalho aí durante pelo menos 15 anos. Mesmo que a empresa não tenha recolhido, a Justiça entende que não é obrigação do segurado fiscalizar esse recolhimento. A obrigação é da Receita. Então, se a empresa não recolheu e a Receita não fiscalizou, o segurado, o trabalhador, a trabalhadora não pode ser punido e vai ter direito sim ao benefício da Previdência. Você tem dúvida e pergunta na área da Previdência Social? Mande um recado no nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Socorro, em Viçosa do Ceará. Meu marido está tirando o auxílio doença. Por um ano procurei o gestor do Bolsa Família e ele disse que meu Bolsa Família vai ser reduzido. Além de nós dois, temos 6 filhos, todos menores de 18 anos. É possível essa redução? Olha, a Socorro já trouxe aqui mais algo compatível com o que realmente acontece. Veja, não tem óbice, não tem impedimento de receber benefício com o Bolsa Família, desde que o valor não ultrapasse aquele 3 salários mínimos previsto na lei que trata do CAD único. Mas quanto maior a renda da família, ou quanto menor a renda, mais ele recebe de Bolsa Família. Quanto maior a renda, aí menos ele recebe de Bolsa Família. Então, realmente é compatível com o que a legislação prevê. Maria Ivete, em São Luís do Curu, com 65 anos de idade, no dia 15 de novembro, tem o direito à aposentadoria? Ela já está com 20 anos de contribuição, professor Tiago. Excelente, já tem direito sim, porque já tem a carência mínima de 15 anos e já tem, inclusive já tinha o direito a estar recebendo se você é mulher, porque a idade mínima ano passado era 60 anos e 6 meses. Então, 15 anos de carência com mais 60 anos e 6 meses, já podia ter requerido o benefício. Professor Tiago, isso se ela tiver completado 60 anos de idade no dia 15 de novembro de 2020? Eu estou pressupondo isso porque ela disse que já vai completar 65 anos. Então, se ela vai completar... Não, 60 anos de idade, professor. Vamos só refazer aí. Com 60 anos de idade, no dia 15 de novembro, tenho mais de 20 anos de trabalho. Já posso me aposentar? Não pode se aposentar ainda porque não chegou à idade mínima. Esse ano a idade mínima para a mulher é de 61 anos de idade. Como a senhora ainda vai completar 60, não se aposenta esse ano. Ano que vem, quando a senhora completar 61 anos e 6 meses, poderia. Mas ano que vem você não completa, né? Porque vai ter só 61 anos. Provavelmente vai conseguir se aposentar só em 2023, quando tiver 62. Ila Carvalho, em Itapajé. Gostaria de tirar uma dúvida. Sou filha de agricultor, pago o sindicato rural, mas meu esposo é um microempreendedor e não mais trabalha na agricultura. Já tenho 51 anos de idade. Posso me aposentar pela agricultura? Pode sim. O fato do seu marido trabalhar numa atividade urbana não impede, não elide o direito da senhora ter o reconhecimento da atividade rural, como segurado especial. Então é possível que a senhora tenha direito ao benefício sim. João Paulo está em Oroz. Minha mãe fez 55 anos de idade, encaminhou o pedido de aposentadoria, mas o pedido foi negado. Ela tem 15 anos de sindicato. O que devo fazer? É possível que você entre aí com recurso administrativo ou já com ação judicial. Muitas vezes o INSS tem uma inflexibilidade maior para analisar essas provas e na justiça você tem maior liberdade probatória. E o outro lado dessa história, professor Tiago, que às vezes as pessoas que trabalham na área rural deixam provas inconsistentes, ou seja, sem serem verdadeiras provas para garantir essa condição de segurado especial que os proporcione a aposentadoria na área rural. Pois é, Luzenor, em muitos momentos a gente fala que, olha, se você comprar um insumo agrícola, uma enxada ou algum tipo de semente, isso ali vai ser
servir como prova. Mas é importante que você comprove isso ao longo do tempo, né? Se você trouxer provas muito recentes, você até consegue reconhecer algum período ali de atividade rural, mas não vai ficar tão evidenciado que você trabalhou a vida inteira. Então, uma prova dessa, uma prova apenas recente, ela é um tanto incipiente para ajudar o juiz ou o servidor do INSS a formar uma convicção quanto à sua qualidade de trabalhador rural. Antônio Filomeno, em Itapipoca. Há muito tempo recebo o benefício do meu sogro no Banco do Brasil e toda a vida fica alguns valores e não acumulam. Está certo isso, professor Tiago? Não, não está certo. Tem que saber por que está ficando esse valor ali, se é retenção do banco e por que há a retenção. O valor tem que ser pago, disponibilizado na integralidade. Maria, em Pentecoste, tenho 53 anos de idade e 16 anos de contribuição com o INSS. Estou desempregado há 3 anos. Qual é a minha chance de se aposentar? Muita chance, né, professor Tiago? Deixa eu levar logo otimismo aqui a Maria em Pentecoste para você dar o dado técnico dessa história. Verdade, Luzenor. Você já deu a boa notícia para ela, não uma notícia alvissareira, e ela realmente está bem perto aí de se aposentar, porque já tem um tempo de contribuição mínima. Agora vai ter que esperar apenas a idade, mas nem precisaria contribuir para ter direito à aposentadoria. Já basta agora esperar só a idade mínima de 62 anos, que vai gozar do benefício em plenitude. Agora, dê uma dica para Maria em Pentecoste, professor Tiago, se ela tiver condições de pagar o INSS, por quais razões esse pagamento é vantajoso? Maria, é muito importante que você tenha direito a outros benefícios também. Para ter direito à aposentadoria, prego batido, ponta virada, basta esperar a idade. Agora, até lá, ninguém nunca sabe o que acontece na vida da gente. Se a gente passa por um infortúnio, um acidente, uma doença, uma invalidez ou até um óbito. E se você não estiver pagando a Previdência pelo menos uma vez por ano para manter a qualidade de segurado, a senhora não vai ter direito aos outros benefícios. A aposentadoria está ok, mas os outros benefícios você tem que manter essa qualidade de segurado. Você também pode receber essas informações e tirar a sua dúvida aqui conosco no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Basta mandar uma mensagem em texto para o nosso WhatsApp, ao 085 99273 4353. Claudevan, em Capistrano. Minha mãe completa 55 anos de idade no próximo dia 19 de fevereiro. Ela é agricultora e pagou mais de 15 anos de contribuição. Qual é a orientação? Ir ao sindicato ou ir diretamente ao INSS com as provas de trabalhadora rural? Aí vai depender realmente da opinião dela. Os sindicatos têm um acordo de cooperação técnica com o INSS, mas ela pode pedir diretamente também. Às vezes, se ela não tiver tanta experiência com quais provas são adequadas, o sindicato já faz essa ajuda aí na instrução do processo. Ou seja, indicar quais provas que ajudariam a formar ela a convicção de que realmente ela é uma trabalhadora rural. Nós temos mais um intervalo aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp 085 99273 4353. Daqui a pouco eu volto no Alerta Geral com o professor Tiago Albuquerque. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta no Jornal Alerta Geral. Rosângela em Acopiara. Encaminhei o pedido de salário maternidade, porém com as provas da minha mãe, pois nós trabalhamos juntas na agricultura, mas o pedido foi negado. Gostaria de saber se eu posso recorrer. Claro, pode recorrer tanto administrativamente com recurso administrativo ordinário à junta de recursos, como também já pode recorrer à justiça e entrar com ação pedindo para reverter esse indeferimento. Zeneide em Chorozinho, professor Tiago. Meu filho recebe um BPC, tem epilepsia e o benefício está no meu nome. Tem algum problema? Não tem nenhum problema não, a senhora pode ser a representante legal dele por ser tutora nata dele. Antônia Francileide em Fortaleza. Tenho mais de 15 anos e 6 meses de contribuição. Estou na condição de segurada desde novembro do ano passado de 2020. Tenho 6 hérnias de disco, problema de artrose e artrite e estou depressiva. Gostaria de saber como eu faço para eu conseguir minha aposentadoria. Estou segurada somente até o dia 20 de fevereiro. Já posso colocar meus papéis ou devo aguardar? Mas o bom é que ela tem consciência sobre esse período de graça que você fala, professor Tiago. Pois é, Luzenor, parecia que o programa hoje, no lugar de os caminhos da aposentadoria, poderia se chamar especificamente os caminhos do período de graça, porque hoje foi uma temática bem recorrente, mas ela é muito importante mesmo, porque vários brasileiros e brasileiras ficam desempregados, param de trabalhar e não sabem que tem direito a essa proteção mesmo não estando contribuindo para a Previdência. Então é muito importante que você conheça lá o artigo 15 da Lei 8.213 para saber mais sobre o período de graça. No seu caso, como a senhora está dentro do período de graça, a senhora já pode sim dar entrada com pedido. Inclusive, mesmo quando perder o período de graça, se der entrada só depois, mas mostrar que já estava incapaz antes, que já tinha doença incapacitante antes, também a senhora tem o que a gente chama de direito adquirido. Mas é importante que a senhora já dê entrada logo, já que está com toda essa documentação médica aí. E é bom, importante que você amealhe toda ela aí para mostrar para o perito médico que realmente a senhora está incapaz. José Benilson em Madalena. Tenho 62 anos de idade e sou funcionário público há 20 anos.
Quando vou poder me aposentar? Vai ter que esperar mais um pouquinho, viu? Porque você tem que esperar a idade mínima aí de 65 anos de idade. Qualquer regra com pedágio exigiria muito mais tempo de contribuição de espera para você. Edilane em Pacajus. O meu esposo tem 25 anos de contribuição e passou mais ou menos 7 anos sem contribuir e agora tem 7 anos de carteira assinada. Hoje ele está trabalhando de carteira assinada e tem 51 anos de idade. Eu queria saber se ele pode pagar pelo período que não contribuiu. É possível, professor Tiago? Luzeno, só seria possível se ele mostrasse que ele tinha a obrigação de contribuir e não contribuiu. Por exemplo, se ele fosse um empresário, um contribuinte individual. Aí ele poderia recolher o período em atraso, sim, que ele serviria para contar como tempo de contribuição. Se ele não era um contribuinte individual e ele não era empregado e ele não tinha qualquer atividade nenhuma, ele não poderia recolher. Sandra, em Russas, sou funcionária pública municipal concursada, carteira assinada em 1º de abril de 1986. Tive 5 licenças sem vencimento. Eu queria saber quantos anos faltam para que eu possa pedir a minha aposentadoria. Completo em março 59 anos de idade. Vai esperar um pouquinho mais, dona Sandra. Você não tem tempo de contribuição mínima ainda, então vai ter que se aposentar na aposentadoria voluntária, onde há necessidade de uma idade mínima. Daqui a 3 anos, quando a senhora completar 62 anos de idade, já vai ter atingido essa idade e vai poder pedir o benefício. Professor Tiago, você fez os cálculos bem direitinho? De 1986 para cá são 34 anos. 34 anos, Luzeno, eu estou calculando com base nos dados que ela passou. 1980, está anotado aqui. Perfeitamente. Se for 86, aí você está mais do que correto. Ela já tem 34 anos de contribuição, ainda se somar essas licenças dela, ela já ultrapassou da idade mínima, perdão, do tempo mínimo de contribuição. Então ela já tinha 30 anos ou mais até 12 de novembro de 2019, portanto ela já tem direito adquirido, ela já pode requerer o benefício. Já podia ter requerido anteriormente, já podia estar gozando do benefício, mas não fica também frustrada não. Se não pediu antes, pelo menos sabe agora, através aqui do Alerta Geral, os caminhos da aposentadoria, que já pode requerer e gozar da sua aposentadoria. Então, toda essa explicação, esses esclarecimentos dados pelo professor Tiago Albuquerque, Sandra, foi com base esse esclarecimento nesse texto, nessas informações que você nos encaminhou. Afonso, em Pentecoste, completo 60 anos de idade agora em janeiro, ou já está comemorando o aniversário. Há quase 4 anos sofri um acidente de moto, do qual ficaram algumas sequelas que ao longo do tempo se agravaram e agora me levaram a buscar tratamento médico e me impede de trabalhar, o que sempre fiz na área de vendas. Ocorre que à época do acidente eu trabalhava com carteira de trabalho assinada, mas fui demitido no dia 24 de outubro de 2019 e desde então trabalho avulso e parei de contribuir com o INSS. Aí ele tem 3 perguntas, professor Tiago. Olha, se a senhora teve... Primeira pergunta, tenho direito a algum benefício do INSS nesse momento em que me encontro impossibilitado de trabalhar? Sim, pode ter direito sim. Se você teve esse acidente e a lesão incapacitante ocorreu no momento em que você estava no acidente aí, estava com a carteira assinada, então você tinha qualidade segurada na época do fato gerador da incapacidade. Então, por mais que só requeresse agora, teria direito sim. E se essa lesão ela foi se agravando e você está com mais idade ainda e maiores limitações, aí é que você tem direito a requerer hoje em dia sim. Professor Tiago, em outro ponto dos questionamentos do nosso ouvinte, Afonso de Pentecoste, ele diz o seguinte: informo que comecei a trabalhar com a carteira de trabalho assinada em 1979, mas tenho muitas lacunas nas contribuições para com o INSS ao longo desse período. Não posso precisar, mas numa consulta realizada há alguns anos já tinha 23 anos de contribuição. Se você já tinha esses 23 anos de contribuição, não pode pedir ainda aposentadoria por idade ou voluntária, mas pode esperar sim completar os 65 anos de idade, que já tem garantido aí a obrigação do pagamento da carência. Então basta realmente esperar o requisito etário. Agora, o senhor pode insistir nessa condição aí de pessoa com deficiência ou de pessoa com incapacidade para pedir o benefício por incapacidade permanente ou temporária. Francisco Valdécio, em Aratuba. Gostaria de saber se minha filha tem direito à pensão por morte, pois a mãe dela faleceu há 6 anos. Se a mãe dela estava aposentada, recebia algum benefício da Previdência ou então estava trabalhando ou no período de graça, então ela tinha qualidade de segurado, devido a óbito, ela tem direito sim a receber uma pensão por morte dessa mãe. Lembrar para você, ouvinte internauta, o nosso WhatsApp é o 085 99273 4353. Roger, em Itapajé, meu pai tem 59 anos de idade e a minha mãe é contribuinte do MEI. Meu pai pode se aposentar? Sim, pode se aposentar sim, porque o fato dela contribuir com uma segurada urbana não impede o reconhecimento da qualidade dele de segurado rural. Se é isso que você perguntou. Neide, em Tabuleiro, eu tenho 46 anos de idade, sou agricultor e nunca paguei o sindicato. Como faço para me aposentar?
Neide, você pode utilizar outras provas aí onde a senhora indicou sua profissão, como agricultora. Uma ficha de histórico escolar do seu filho, um atendimento no posto de saúde, a certidão da Justiça Eleitoral, alguma procuração que você tenha passado para alguém, tudo isso aí, né? Uma ata de registro ali, registrar uma ata de uma associação comunitária da zona rural, tudo isso pode servir também. E outro conselho, professor Tiago, que a dona Neide, na condição de agricultora, com 46 anos de idade, ainda tem tempo para fazer o que nós chamamos de dever de casa, contribuir para a Previdência Social. Ela pode contribuir sim como segurada trabalhadora urbana, mas a gente também lembra que quem trabalha na atividade de subsistência, quem não comercializa a produção rural, nem precisa. Basta se preocupar, ficar com cuidado aí, dona Neide, para ir ao longo desse tempo, dos 46 até os 55 anos de idade, juntando prova de que realmente é agricultora. Uma ouvinte fez uma pergunta, não quis se identificar, mas nós vamos aqui levar uma resposta, porque é um esclarecimento bem útil para muitas mulheres que passam também por essa situação. Ela diz o seguinte, a nossa ouvinte: eu estou grávida de 7 meses e gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio maternidade. Gostaria de saber se eu tenho direito mesmo, sem nunca ter contribuído. Esclareça direitinho, professor Tiago. Só quem não tem que ter contribuído para ter direito ao salário maternidade, né? O auxílio não é o nome hoje é salário maternidade, é quem é um segurado especial, quem trabalha na atividade de subsistência como a pesca artesanal ou como na agricultura. Se você é trabalhadora urbana ou se você não tinha nenhuma atividade, aí não tem direito. Precisava ter contribuído durante pelo menos 10 meses. Miguel, em Mucambo, tenho 49 anos de idade e só posso ficar sentado, tenho incapacidade de trabalhar na roça, pois sofri um acidente de moto. Eu gostaria de saber se posso dar entrada no DPVAT. Pode dar entrada sim, se você teve essa lesão e estava pagando o seguro DPVAT, pode dar entrada e vai receber o valor de acordo com a lesão. Alberto, em Canindé, minha esposa há 10 anos luta contra uma depressão. Ela poderia entrar com algum pedido de aposentadoria devido a essa doença? Ela pode sim pedir o benefício, agora ela vai ter que mostrar que realmente tinha qualidade segurada e também, além disso, que essa depressão é tão grave que a impede de trabalhar. Luana, em Pentecoste, minha avó trabalha na prefeitura há quase 30 anos e vai completar 60 anos de idade no mês de junho deste ano. Ela quer saber se pode pedir a aposentadoria. No momento não, porque ela nem tinha um tempo de contribuição mínima na época da reforma e nem tem a idade mínima ainda. A idade mínima para a mulher esse ano é de 61 anos de idade. Ano que vem, 61 anos e 6 meses, 2023 em diante, 62 anos de idade. Ela vai ter que esperar um pouquinho mais, tá? Muito provavelmente nessa idade dela vai ser completada ano que vem, aí ela pode pedir o benefício. Talvez seja mais rápido que esperar uma regra de transição. Professor Tiago, mas eu fiz uma pergunta de outro ouvinte aqui no Alerta Geral e hoje você já havia respondido no caso de uma senhora que tinha menos de 60 anos de idade, pouco mais de 15 anos de contribuição, que ela já tinha direito à aposentadoria. E por que no caso da avó da Luana é diferente? Com 30 anos de contribuição lá atrás, na reforma da Previdência Social, ela já tinha o quê? 28 anos de contribuição, 58 anos de idade. Essa regra já dava 86 pontos no fator previdenciário. Eu gerei confusão na tentativa de ajudar, professor Tiago, ou me deu um esclarecimento para mim e para a avó da Luana? Pois é, Luana, quem não tinha os 30 anos de contribuição ainda, não tinha direito a se aposentar. Tem que pagar uma regra de transição com a aplicação de um pedágio. Acontece que quem já tinha mais de 15 anos, pelo menos já tem garantida a carência. Não precisaria mais trabalhar para poder pedir o benefício quando completasse a idade mínima. O que é o caso também da sua avó. Ela não precisaria pagar mais alguma contribuição porque ela já tinha carência mínima, mas ela tem que esperar sim a idade mínima ou então pagar o pedágio da regra de transição. Se ela tem 30 anos hoje em dia, ela tinha mais ou menos 28 anos e 10 meses na época da reforma da Previdência, faltava para ela completar os 30 anos 1 ano e 2 meses, então ela teria que completar esses 30 anos agora e pagar mais essa regra de pedágio aí de 1 ano e 2 meses. Miriam, na região do maciço do Baturité, minha mãe trabalha de doméstica, esses dias foi acusada de roubo. A patroa disse que ela estava querendo levar suas coisas para casa dela e então ela pediu demissão. Então eu queria saber o que ela pode fazer para não perder os direitos trabalhistas e previdenciários nesse caso, professor Tiago. Os previdenciários estão garantidos se ela contribuía, se ela pagava, se ela assinava a carteira dela. Os trabalhistas, o que ela pode tentar provar aí é que houve uma chamada rescisão indireta, ou seja, que houve uma pressão, que houve uma acusação indevida daquela pessoa e que ela sentiu-se obrigada a se demitir. Essa rescisão indireta ela também gera direito às parcelas indenizatórias da relação de trabalho.
Professor Tiago, vamos encerrar por aqui o nosso bate-papo nessa área da Previdência Social. Eu lamento dizer para você, ouvinte internauta, que muitas perguntas ficaram sem resposta, mas eu e o professor Tiago já estamos montando aqui uma estratégia, uma ação para levar mais informações aos ouvintes que não são contemplados ou contempladas com as perguntas aqui neste horário do Jornal Alerta Geral, em especial sobre os caminhos da aposentadoria, pelo rádio e pela internet. A você, professor Tiago, nosso muito obrigado. Muito obrigado. A você, ouvinte internauta, nosso muito obrigado. Lembrar que este conteúdo está na íntegra no nosso site cearagora.com.br. A você, o nosso grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.